Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando nessa quarentena aí. E dando continuidade à aula anterior, que trata das noções de direitos civis, políticos, sociais e os direitos humanos, hoje a gente vai analisar direitos de grupos específicos, que são taxados como grupos especiais, que são as crianças e adolescentes, as mulheres e os idosos. Aí temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, temos o Estatuto do Idoso e temos as leis específicas para as mulheres. Por que que esses grupos de pessoas têm necessidades especiais ou regras especiais comparados com o resto da sociedade? Simplesmente porque não é todo mundo que é igual. Cada grupo de pessoas tem uma necessidade específica. Então, se a gente pega, por exemplo, as mulheres no Brasil, por que que existem leis específicas para as mulheres? Porque as mulheres têm necessidades a mais do que os homens. As mulheres engravidam, as mulheres sofrem muito com violência, mas muito, quando eu falo muito, é quase todos os casos de violência doméstica são contra as mulheres. Historicamente, a gente vê que as mulheres foram dos últimos povos, dos últimos grupos de pessoas no Brasil que tiveram direito a voto, que quase todas as mulheres têm jornada dupla de trabalho, trabalham no seu emprego e trabalham em casa. A questão de cuidar das crianças ou cuidar da casa, historicamente a gente vê no nosso país que isso ficou um papel da mulher. Mulher tem que ser a dona de casa. Claro que existem vários homens que ajudam, isso não estou negando isso, mas falando historicamente, a maioria dos lares brasileiros, quem cuida dos lares são as mulheres. Então elas têm necessidades diferentes das necessidades masculinas. Por isso existem as leis especiais para elas. Crimes contra a mulher necessitavam de leis específicas para isso. Porque a gente vê crimes absurdos contra as mulheres até hoje, certo? A Lei Maria da Penha, que é a lei mais famosa de defender as mulheres, ela foi criada justamente para defender todos os casos de agressões contra as mulheres, que existem muitos casos. A diferença, por exemplo, entre homicídio de mulher e feminicídio são casos diferentes. Uma mulher está andando na rua, por exemplo, e é atropelada aleatoriamente, não foi porque por ela é mulher e ela morre, é um homicídio de uma mulher. Mas quando uma mulher morre pelo simples fato de ela ser mulher, um marido ou um ex-marido que não aceita o final de um relacionamento e a mata, isso a gente chama de feminicídio. Então, essa é uma lei específica que agrava a penalidade da pessoa que comete esse crime. A gente parte para os idosos, por exemplo, leis específicas para os idosos. Direito a vagas especiais, a serem atendidos mais rápido em determinados locais, caixas preferenciais, porque analisando a grande maioria dos idosos no Brasil, eles não são pessoas que têm uma capacidade de ficar muito tempo esperando, muito tempo em pé, porque muitos deles são debilitados por doenças, são corpos cansados. É óbvio que existem idosos maratonistas que correm, que fazem esporte, que são muito mais saudáveis do que nós. Ok, que bom, mas isso não representa o todo dos idosos, ok? Então, leis específicas para eles foram criadas porque eles têm necessidades específicas. Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Qual é a intenção disso? Não é simplesmente fazer com que uma criança não seja presa, um adolescente não seja preso. Isso é uma coisa à base de senso comum, não foi nem questionado. A ideia é a seguinte: abandono de crianças, obrigação de estudar. Existem leis específicas porque adolescentes e crianças não respondem por si só. Quem responde são os seus responsáveis. Normalmente a sua família. Pode ser a família biológica ou não, mas quem tem a guarda legal da criança. E existem leis específicas para as crianças, levando em consideração que crianças e adolescentes não têm a sua capacidade intelectual totalmente formada. É um ser em formação. Então, muitas vezes, as suas atitudes são irracionais ou inconsequentes por não pensar nas consequências. Por isso, existem leis específicas para esse grupo de pessoas. Então, se a gente compreender isso, não quer dizer que esses grupos de pessoas têm mais privilégios. Não, é analisar as diferenças desses grupos para perceber que, por ter necessidades diferentes, é necessária a criação de leis diferentes, de regras diferentes e de punições diferentes. Esse é o papel da nossa sociedade, interpretar as diferenças, certo? Existe uma frase assim: trate o diferente de forma diferente, analisando as suas diferenças. Então você analisa a diferença, por que as pessoas são diferentes, e as trata de forma diferente. Então você não vai conversar com uma pessoa que nunca teve acesso a algum produto, esperando que essa pessoa saiba usar aquilo de forma mágica. Não, não vai. Você tem que entender que essa pessoa não teve acesso a esse produto. Então você tem que tratá-la de forma diferente.
se vocês têm pessoas mais velhas em casa, têm contato com pessoas mais velhas, vocês percebem que até a forma de mexer no celular, por exemplo, é totalmente diferente. Você vê com um amigo seu que tem contato constante com o celular, a forma mais rápida de mexer. E uma pessoa mais velha, ela tem mais dificuldade. Então você não vai ficar pressando, vai, mexe logo, mexe logo. Você tem que entender que ela é diferente. Então você analisa, ela é diferente, então de quanto diferente? Ah, X diferença. Então eu vou tratá-la de forma diferente, analisando essa própria diferença. E esse é o papel do surgimento de leis específicas para grupos específicos de pessoas. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.